E uma dúvida que muitos colecionadores têm, sejam eles novatos, sejam eles experientes, essa dúvida sempre assombra a vida do colecionador. Qual é o melhor formato para colecionar? Vamos descobrir hoje? No vídeo de hoje vou tentar abordar 5 formatos que estão no mercado no momento e pesar os prós e contras de cada um deles. E quais seriam esses formatos? A gente tem a mensalzinha de grampo fininha aqui, ó. Temos o formato Saga, temos o formato DC de bolso, o formato das Epic Collection e por fim, meu Deus, o formato ônibus, famigerado. A ideia aqui do vídeo é analisar cada um desses formatos e pesar ali quais são os prós e contras de cada um deles, o público ao qual é direcionado e, claro, aqui a gente vai tentar ser o mais neutro possível. Eu vou falar de algumas preferências pessoais, mas é claro que cada formato vai ter seus prós e contras e a gente está aqui, a ideia do vídeo é justamente pesar cada um deles. Para começar, vamos de formato aqui grampo. É o formato das mensais da DC e da Marvel. Cada volume desse traz geralmente uma ou duas histórias. Ou seja, é um formatinho mais em conta para quem está começando, para quem quer testar um formato, quer testar a fase de um personagem, né? Ela é muito boa para justamente arriscar, né? Vou ver qual é a do Demolidor desse autor, né? Vou ver qual é o do Batman que está saindo em paralelo com outro personagem. Ele é um formato que valoriza essa experimentação, essa coisa de arriscar, né? Isso é a grande vantagem desse formato aqui. Outra vantagem também é ele ser levinho e ser portátil, né? É fácil botar na mochila, botar numa pasta, botar dentro de um livro. Esse é um formato muito importante para o mercado, porque ele atrai novos leitores, né? Ele permite aquelas experimentações que a gente falou, por isso é muito importante esse formato levinho, o formato de grampo, o famoso lombada grampo, né? A desvantagem é justamente trazer poucas histórias, né? Vai ter uma história ou duas, e às vezes, nesse caso do Batman aqui, são duas histórias de revistas distintas, né? É, aqui traz Batman, lá de 2016, e Detective Comics. Ou seja, são duas linhas distintas do mesmo personagem que compilam, que formam esse mix aqui, né? Se tiver que destacar uma desvantagem, seria essa. E claro, para os lombadeiros choram, porque não fica bonito na estante, formato grampinho, né? Mas fazer o quê? Nem tudo é perfeito. E uma última coisinha para falar do formato grampo, né? É que ele esconde uma armadilha, né? Que eu vi pouca gente falando disso, eu vi o Daniel do Poptopia falando disso, que ele esconde essa armadilha de que você vai vendo o precinho dele ali de R$ 20, vai comprando 10 edições mensais aqui, e aí você, tipo... E é a mesma galera que fala, mas um ônibus é muito caro, e por um material de 900 páginas, e você tá gastando, às vezes, esse dinheiro do ônibus, que você estava criticando que é muito caro, você está diluindo esse mesmo valor em 10 mensaizinhas de uma ou duas histórias cada, né? Só para ficar atento. E seguindo o próximo formato, DC de bolso. Em breve, até interessante que a gente está gravando aqui, a Panini já anunciou a linha referente a essa da Marvel. Vai sair o Marvel de bolso. Ou seja, esse aqui é um formato muito interessante também. Ele tem um papelzinho aqui que lembra o papel jornal. Eu acho que ele satisfaz muito aos saudosistas dos formatinhos da Abril. Eu acho que ele pega esse nicho, é um nicho muito importante também. Você se aproxima muito de como era a experiência de leitura dos formatinhos lá nos anos 80, 90 e lá para trás, né? É um formato interessante também porque esse papel jornal deixa a revista muito leve, né? Muito prático, um formato muito prático, compacto. Você tá saindo às pressas, vai viajar, vai na casa da avó, você simplesmente pega isso aqui, bota na mochila, bota na bolsa de viagem, bota na bolsa de roupa e praticamente não vai dar alteração de peso, né? É outro ponto, outra vantagem desse formato aqui. Por ela variar de espessura, né, de quantidade de página, alguns arcos são bem maiores, né?
o DC de bolso, ele oscila de preço, tá? Você vai ter edições ali que vão estar variando de R$ 20, como Asilo Arkham, que é uma história bem menor. Você vai ter valores mais em conta, obviamente, né? E volumes mais rechonchudos aqui, mais recheados, vão ter uns valores mais extensos, mas que mesmo assim, pela praticidade, pela experiência de leitura, vale muito a pena o investimento, vale a pena uma coleçãozinha fechada só nesse formato aqui. E se tiver que pontuar alguma desvantagem desse formato aqui, alguns pontuam que a arte e o letreiramento são sacrificados pelo tamanho, pelo formato. Pessoalmente, eu não acho isso, tá? Compensa demais, acaba ficando elas por elas pela praticidade de levar esse formato para qualquer lugar que você vá. Sendo assim, eu faço vista grossa completamente sobre esses quesitos, não me incomoda mesmo, mas diz aí. Seguindo para o formato saga, é um formato que se popularizou lá atrás. Talvez você não lembre, mas quem colecionava lá para 2012, 2013, não sei se você estava no ramo de do colecionismo, existiam aquelas sagas, aquelas revistas Lendas do Universo DC e Lendas do Universo Marvel, alguma coisa assim. Enfim, eram dois formatos que foram que fizeram longevos testes no mercado, foram muito bem aceitos. Eu lembro nas lives da Panini que o Leonardo Ravege falava que o formato era tão acertado que eles iam iniciar toda uma linha pensada nesse formato, né? Que eram formatos que traziam 6, 7 histórias, ficavam ali no valor de R$ 40. Tudo bem que hoje em dia elas já aumentaram, já estão quase 50, já estão 50, algumas 49, algumas, dependendo das páginas, já está até passando, mas enfim, esse é um modelo que para mim é um dos meus favoritos, porque justamente pela razão, custo-benefício ali, número de páginas e o valor final, né? Com um cupomzinho, um descontinho, acaba sendo um formato bem chamativo e bem interessante, né? Eu tenho até uma coleção extensa desse formato de saga, que é o meu favorito, mas isso é assunto para outro dia. E aí, desse formato aqui, você vai ter saga do Hulk, saga do Flash, saga dos Vingadores. Tanto a DC quanto a Marvel vão ter coleções nesse formatinho aqui, que geralmente variam de 144 páginas, algumas para menos, algumas para mais. Ou seja, é o formato mais popularizado, mais estabelecido e mais praticado pela Panini no momento. E seguindo para algo um pouco mais parrudo, né? A gente vai para as Epic Collections. Em breve a gente vai ter compêndios da DC também que vão conversar diretamente com esse formato aqui. É um formato que vai variar ali, mas vai pegar umas 500 páginas, alguma coisa assim. A saber, a Epic Collection, ela trabalha muito entre o que é o formato saga e um ônibus, né? Ele talvez seria até considerado um mini ônibus, talvez. Enfim, a ideia aqui é compilar uma grande fase de um personagem, capa, cartão, o que deixa o valor dele muito mais em conta. E pensando também nos descontos que esses volumes acabam pegando, né? De 30%, 40%, fica sim um valor bem mais em conta de pegar, tendo em vista a qualidade do material, né? É aquele papel couché, né? Brilhoso, um papel muito bonito, bem resistente e tal, que deixa as cores bem vibrantes. Eu sei que eu falei que a saga era o meu formato favorito, mas a Epic fica bem coladinha a ela ali. É como se ela pegasse umas 4 sagas de uma vez só, né? E por fim, a Epic Collection, eu só tenho elogios para esse formato. O fato dela ser capa cartão deixa ela muito mais em conta, né? Dado o volume de páginas aqui. E acaba sendo um investimento, né, Gil? Um investimento bem interessante, faz uma lombada bonita, a coleção fica bonita só de. Tem gente que faz coleção só de Epic Collection, porque de fato o custo-benefício é muito bom, o formato é prático também. Apesar dela ser um pouquinho pesadinha, ela ainda assim é possível de você transportar, botar na mochila para uma viagem longa. Ela funciona muito bem para isso. Então, ponto alto aqui é a Epic Collection. Se tiver que pontuar alguma desvantagem desse formato aqui, aí sim realmente a culpa da Panini, porque é uma curadoria que ela não está fazendo de uma maneira excelente como deveria ser, e a demora dos lançamentos desse formato, né? Tipo, se você começa a investir
sei lá, nos Novos Mutantes, tipo, só tem um volume desse material, da Epic dos Novos Mutantes. A galera tá fazendo pressão para sair o próximo, mas ela não anuncia, né? Aí você fica refém disso, mas mesmo assim, cada fase, cada volume dessa coleção aqui vale muito a pena. E para concluir, o famigerado ônibus. O formato ônibus é muito polêmico porque muita gente tem verdadeiro ranço dele, né? Pessoalmente eu gosto muito, mas por motivos óbvios, ele nunca é indicado para leitores iniciantes, né? Quem está começando a colecionar agora, né? Você não vai indicar um volume de 1000 páginas, um volume desse tamanho aqui, que demanda o gasto de uma grana ali alta, né? Esses volumes aqui são muito caros, mas de fato existem sim vantagens desse formato e a gente vai falar delas agora. A começar é justamente o volume, né? A quantidade de páginas dele. Ou seja, você está pegando uma fase ali extensa do personagem, né? É uma curadoria que tem aqui que você ou você não encontra mais esse material aqui, mesmo que tenha saído na Abril, né, jovem, esse aqui saiu, esse Conan aqui especificamente, aquele Conan colorido, né, você não vai ter a totalidade de histórias, alguns volumes você simplesmente não vai encontrar, e essa aqui, claro, é a chance de encontrar com material de qualidade. Tem gente que não gosta dessa folha fosca aqui, eu gosto bastante, um offset. Cara, um offset até mais especial, eu acho. Até o cheiro dele é diferente. Mas eu gosto muito das cores, como ficou aqui desses materiais antigos, né? É um material que é uma escolha da Panini que deixou o volume que já era pesado ainda mais pesado, né? Quando a gente compara com o ônibus americano, o nacional é muito maior, né? Tipo 25% maior. Mas enfim, quais são as desvantagens óbvias, né, que eu falei? O valor extenso. Eles acabam infelizmente esgotando rápido, porque a tiragem obviamente é menor, né? É para um público mais seleto da Panini, a Panini sabe disso, e acaba que algumas tiragens são bem curtas, apesar dela nunca transparecer quais são os números exatos das tiragens, a gente acaba tendo o risco aí de quem coleciona, né? De alguns números simplesmente sumirem desses tomos aqui, né? E a outra questão é que é o manuseio deles, né? Eles não são nada portáteis. Você não simplesmente pega um material desse aqui, taca na sua mochila para ler na rua, né? Para ler numa viagem. Isso aqui só vai ler em casa. Eu, pessoalmente, leio na cama. E outro ponto de destaque para o formato ônibus, né? Que a galera geralmente não defende, mas é que, pessoalmente, eu acho uma experiência muito imersiva, né? Acho uma coisa muito incrível você poder ler durante dias uma fase específica de um personagem. Essa coisa da imersão eu vejo pouca gente comentando, né? Ao ponto de que, quando eu terminei de ler esse aqui do Conan e o da Patrulha do Destino, que foram dois que me marcaram muito, é, você chega a ficar com uma certa ressaca literária, sabe? Porque você passou tanto tempo convivendo ali dentro daquele mundo, com aqueles personagens, e é uma experiência para mim muito valiosa, por isso que eu acho que vale muito o investimento, mas é um público seleto e não é para todo mundo, eu confesso. Por fim, obviamente, o formato Ombros ele só é indicado para se você for assim muito vidrado naquele personagem ou naquela fase específica de um personagem, de um autor. E se você quiser, se você tiver intenção também de reler, colecionar e tipo guardar aquilo por muitos anos, né? Uma coisa que te marcou em outro momento e você tem a chance de encontrar compilado em alta qualidade, né? Ou seja, é para poucos, isso é fato. No final das contas, a gente não vai ter nenhuma resposta definitiva sobre a pergunta que está na thumbnail, né? Qual é o melhor formato? Ele vai depender muito, é uma particularidade de cada colecionador. Vai entrar nessa equação aí seu gosto, seu orçamento mensal, até mesmo o espaço do colecionador, o espaço disponível. Tem formatos que vão ocupar muito mesmo da sua prateleira, né? Mas diz aí nos comentários, vamos compartilhar, vamos conversar sobre isso.
qual é o seu formato favorito, em qual você está investindo atualmente, qual você passa longe. Diz aí nos comentários, curta o vídeo, se inscreva, compartilhe e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!